Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. E hoje nós falaremos sobre equipe disciplinada, equipe comercial disciplinada, mesmo em home office. Será que é possível você conseguir manter a sua equipe produtiva, disciplinada, ainda que esteja trabalhando em home office? É sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. E quero começar esse podcast fazendo um pedido muito especial para você, que já sabe qual é. Mas, Yuri, por que tu pede sempre? Porque quando eu peço, você lembra. E quando você lembra, você faz. Então, já deixa o like aí, já clica no joinha, já clica no curtir, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma opinião de quais são os tipos de podcast que você gostaria de assistir, quais são os temas que seriam relevantes para você, para o seu negócio, para que a gente possa sempre estar trazendo coisas diferenciadas aqui para você. Comente também, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. Toda terça-feira, às 20h30, tem episódio novo aqui no podcast Comercial Faixa Preta. Nosso propósito aqui é elevar o seu nível, elevar o nível da sua faixa, tornar você um comercial ainda melhor, para que você possa cuidar do coração da sua empresa, que é o comercial. Porque a gente fala muito aqui no Full Sales, muitas vezes você não precisa de mais marketing. O que você precisa é de um comercial forte e estruturado, para que você tenha mais previsibilidade, lucro e escala. Muitas vezes, quando você escala marketing, você escala prejuízo. Mas não é esse tema que nós iremos falar hoje. Outro dia a gente fala sobre isso. Ao meu lado, Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, Yuri! Cara, mais um podcast sensacional e esse é polêmico, tá? Mas o que eu falei pro Yuri? Cara, muita gente, a Maria vai com as outras quando esse tema... é como escolher esse partido, né? E ficar se polemizando que não funciona, não funciona. E aqui a gente vai passar nossa opinião embasada não só em que momentos você deve usar home office, em que momentos você deve usar o presencial, por que é melhor em certos casos, por que não é, prós e contras, e momento também. Porque aqui, por exemplo, a gente tem na Full Sales, a gente começou nosso primeiro ano inteiro home office, e teve o resultado que a gente teve, não é porque não estava no presencial que a gente não teve um resultado dos maiores da história, Yuri. Comparando até empresas que aí hoje já são hypadas, a gente chegou perto no mesmo patamar de faturamento, sem nenhum investimento, tudo home office, porque era mais ágil, era mais rápido contratar. A gente conseguia melhores pessoas. Claro, é um desafio, muitas vezes, ter cultura, mas é só um desafio. Tem várias vantagens e tem várias, como se diz, desvantagens. Ou seja, tem fraquezas e fortalezas, como qualquer coisa na vida, tem vantagem e desvantagem. Ou seja, você aproveita e capitaliza a vantagem e você neutraliza a desvantagem. E a frase que você adora minha é qual, Yuri? Problema é solução. Se é mais difícil gerir a empresa, é mais difícil colocar disciplina, a solução é ter modelos mais eficientes de gestão para que a pessoa esteja em qualquer lugar do mundo performando. Se você não tem uma cultura forte, se você não tem valores fortes, você não é disciplinado como empresário, é muito mais fácil que é, Yuri, colocar todo mundo trabalhando e você olhando lá se ela está trabalhando ou não. Porque você não vendeu ideia, você não vendeu propósito, você não orientou essa pessoa. E aí, quando você vai viajar, o que acontece? Todo mundo fica no celular, fica no joguinho, fica em não sei o quê. Aí você tem que o quê? Ficar preso lá, você não pode tirar férias, você não pode trabalhar. Aí também vira aquela maquiagem, né, de que todo mundo está trabalhando, mas todo mundo está querendo mostrar que trabalha. Então tem esses pontos aí. Mas qual que é a tua opinião, Yuri? Eu queria ouvir de você aí. Você já adoptou a tua opinião algumas vezes que eu lembro em relação a esse tema, ou você mudou alguma coisa relacionada a isso? O que tu pensa? A minha opinião, Vini, é que tem prós e contras. Né? Literalmente tem prós e contras. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Quando a gente vai para o time comercial, como você mesmo falou, o time comercial ele é muito mais fácil de você contratar talentos quando é home office. Por quê? Porque você consegue contratar de qualquer pessoa do Brasil e fora do Brasil. Então, a gente já teve closer que morava nos Estados Unidos. Né? Então, dois, por sinal. Uma foi morar depois e o outro morava lá. Então, a gente já teve closer que moraram nos Estados Unidos. Assim como a gente tem closer, hoje nós temos closer em São Paulo, closer Foz do Iguaçu, closer em Nordeste, closer em Brasília. Então, o time comercial também, Volta Redonda, Minas Gerais, Nordeste também.
Paraguai. Então, a gente consegue contratar pessoas de qualquer lugar do país. Qual é o desafio maior? É você conseguir manter a energia desse time junto. É você conseguir manter coeso. É você conseguir fazer o time estar numa vibe, numa energia só. É você implementar uma cultura. Esse é o desafio. Então, como tudo na vida, tem prós e contra. O que acontece? Contratação, home office é mais fácil. Por exemplo, na Full Sales a gente não contrata se for presencial. Por quê? Porque dá mais trabalho no sentido de a vaga demora mais, dá mais tempo, a gente sobrecarrega mais nosso RH e assim vai. Então tem prós e contras. É aquela parada, você avaliar o que faz sentido para a sua operação, o que faz sentido para você. É claro que alguns pontos são mais críticos. Por exemplo, a galera de Alphaville é mais difícil de contratar vendedor, porque é isolado. A pessoa muitas vezes tem que ir para lá 3 horas para conseguir ir para lá. Entende? E aí então, esse é o ponto. Ou tem que pagar muito mais caro, assim, muito mais caro mesmo. Tem gente que a gente paga 2 de fixo mais variável, que lá o pessoal não aceita por menos de 4. Então, o que eu penso de maneira estratégica? O presencial, no começo, mais atrasa do que te adianta. Tá? A gente está com 40 colaboradores, Yuri. Tá? E, claro, quanto maior a empresa, maior o desafio de gestão. E no presencial facilita, mas o problema de gestão começa depois quando você tem mais colaborador. E aí sim, esse é o momento que a gente está transicionando para um presencial, para um híbrido. Mas, cara, se a gente não tivesse contratado todo mundo home office, a gente não ia ter a velocidade que a gente teve, cara. De ter gente, como é que a gente ia montar uma empresa de 10 milhões de reais no primeiro ano em 15 dias, né, praticamente, se a gente não tivesse acesso à abundância de pessoas. E olha que curioso, quando você está no começo da empresa, você não tem um poder, né, de convencimento para boas pessoas vierem trabalhar para você. Hoje o funcionário, ele pensa muito em que lugar que ele vai trabalhar, cara. Você tem que vender, ele tem que se vender e você se vender para ele. Se você é uma empresa nova, por exemplo, uma empresa que está lá no meio jogo, e não é tão relevante assim, não é uma Apple da vida que a pessoa sonha em trabalhar, não é uma Microsoft, cara, você tem que vender seu peixe também. E aí, quando você se restringe, olha essa conta, tá? Quando você se restringe ao presencial, você reduz em 400 vezes a tua probabilidade de contratar. Primeiro, porque metade das pessoas hoje, né, topam mais ou estão buscando vaga remota. Acho que é uma grande parcela, não sei se dizer se é metade. Então, você já exclui essas pessoas. Grande parcela está buscando. Oi? A grande maioria está buscando vaga remota. Aceita receber menos, claro, você tem que peneirar muito mais, tá? E aí, cara, você reduz mais em 200 vezes o número, a probabilidade, porque na tua cidade, às vezes, tem 1 milhão de habitantes, no Brasil tem 200 milhões. Você só vai ter aquela amostragem lá para você contratar. Entende? E aí você tem que, às vezes, se você mora num lugar que, cara, cujo vida é caro, você não consegue contratar pelo preço que tu quer, porque o preço que o mercado paga. A gente tem um colega, cara, que insistiu no presencial o tempo inteiro, numa fase pequena da empresa. Eu achava que ele estava faturando muito mais, não está. E eu perguntei, cara, o que houve, cara? Não com essas palavras, né? Mas eu perguntei, pô, o que está sendo o seu gargalo? Que para mim ele estava faturando bem menos. E ele falou, cara, contratar time comercial, contratar gente. Tá difícil contratar e quando eu contrato não dá para manter. E ele está 8 meses, Yuri, patinando de faturamento. Ele poderia estar faturando pelo menos 4 vezes mais, literalmente. O único gargalo dele foi contratação de time comercial, porque o ROAS, retorno sobre investimento, está alto. Então, o que ele precisava colocar? Mais dinheiro em lead, mais time comercial, mais venda. Só que qual que é o gargalo dele? Esse time comercial. Porque ele não está conseguindo contratar, porque ele insistiu naquela visão curta, assim, não, presencial é melhor. A empresa grande é presencial. Eu fui no Mastermind e é presencial. E não consegue ser moldado e saber qual que é o melhor momento. A gente decidiu home office e cresceu muito rápido, se estruturou muito rápido e com uma boa gestão, uma boa cultura, com muito processo sendo seguido, com indicadores que ajudam a controlar. Claro, quando você não tem isso, no remoto é mais difícil, mas tendo isso, cara, você neutralizou qualquer desvantagem e ficou só com as vantagens, que é você ter acesso a melhores pessoas, você contratar mais rápido,
você ter acesso a profissional em vários lugares, ou seja, você seleciona muito bem o teu profissional e não tem entraves na hora de você contratar. Às vezes você contratou, aí perdeu a pessoa, fica mais 3 meses para contratar. Como é que você vai crescer em alta velocidade se o processo seletivo demorar 4 meses? Se as pessoas para querer trabalhar e elas são muito mais voláteis, né? Entram na tua empresa, às vezes fica um mês só consumindo treinamento. Quando ela vai dar resultado para a empresa, ela pede para sair. Com outra proposta, com um problema familiar. Hoje, Yuri, é muito normal a pessoa falar assim, cara, eu tive um problema com a minha mãe, com o meu filho, e largar o trabalho. Eu não sei como sobrevive, a gente fica até perplexo, né? Claro que no home office e com o funil de RH que a gente tem, isso acontece. E não só com a gente, mas a gente repõe rápido. Porque já tem uma fila de pessoas, com o nosso funil de RH, a gente tem um funil que vai contratando um monte de gente, quando uma pessoa sai, já tem outra posicionada para entrar na vaga dessa pessoa, só instalar o dedo. Mas, cara, quando é presencial, você não tem essa abundância toda, e aí você treinou há 2 meses a pessoa, não teve R$1 só prejuízo, tem mais de 2 meses você tem que esperar para contratar a pessoa, mais de 2 meses para treinar a pessoa. Exatamente, e vai ter mais dificuldade, né? No sentido de, muitas vezes, o caminho que a pessoa vai fazer até, os desafios que ela vai enfrentar até chegar à tua empresa, tudo isso vai fazendo a pessoa, muitas vezes, falar assim, cara, não quero, né? Não quero mais continuar aqui. Agora, se você adota pelo home office, você tem que tomar alguns cuidados na contratação, que é importante, principalmente quando a gente está falando de comercial. Um dos pontos, verificar se a internet da pessoa é boa. Isso é muito importante você tomar cuidado. Por quê? Se a pessoa tem internet que cai o tempo todo, como é que ela vai fazer call de vendas? Como é que ela vai fazer os atendimentos? Então, você tem que verificar isso. Segundo ponto, verificar qual é o local que ela trabalha. Então, se ela trabalha no meio da sala, onde a mãe, o pai, o filho, o mundo fica passando para lá e para cá, consequentemente, ela não vai conseguir focar. Terceiro ponto, o cenário dela, quando está falando de call de vendas, né, é importante o cenário. É claro que hoje a gente tem soluções já de Zoom, né, que a gente bota o plano de fundo, né? E a pessoa consegue atender ali, tá certo. Mas o cenário também é importante. Terceiro ponto, você precisa avaliar nível de disciplina que a pessoa tem. Por quê? Cara, trabalhar presencial já requer disciplina, home office requer 3 vezes mais disciplina. Porque quando tu tá em casa, as coisas estão acontecendo. Então, aqui em casa, por exemplo, eu me isolo no 3º andar e a Andressa não vem aqui. Ela sabe que quando eu tô aqui, não é para vir falar comigo. Se precisar falar comigo, me manda o WhatsApp. Hoje mesmo, ela abriu, eu estava trabalhando, ela abriu a porta, ela tá focada em uma coisa, eu só olhei para ela e falei assim. Olhei para ela e fiz assim. Aí ela, não era, né? Eu falei, André, você já sabe. Me manda o WhatsApp, cara. Ela, meu Deus, eu esqueci. Então, aqui em casa, sabe, horário de trabalho é horário de trabalho, horário de foco é horário de foco. Mas eu tenho disciplina. E o meu ambiente me ajuda a ter disciplina. Então, você que trabalha no home office, um conselho que eu posso te dar é monte o seu ambiente de trabalho e se isole o máximo e avise as pessoas da sua casa que você está trabalhando. Então, se você é contratante, vai contratar, você precisa ter esse cuidado. Por quê? Se tu me contrata uma pessoa que a internet dela é ruim, que ela já te dá exemplos de falta de foco na entrevista, de disciplina, indisciplina, cara, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Então, assim, você precisa se precaver mais. Presencial, você está vendo o que a pessoa está fazendo, ela está o tempo todo ali, mas no online você não está vendo o que ela está fazendo. A não ser que ela seja um CLT da vida e você coloque o programa de gravação de tela, né, que você consegue entrar. Quando é CLT, você consegue fazer isso. Agora, se for PJ, você não consegue fazer isso. E aí, você não tem como saber o que a pessoa está fazendo. E aí, se a pessoa é indisciplinada, esquece, ela não vai fazer o que tem que ser feito. No time comercial, a gente consegue controlar melhor isso por causa das agendas, né? Então, o nosso time comercial, como que a gente controla, né? É bom a gente falar como que a gente controla o nível de produtividade tanto do vendas e do pré-vendas. Como é que a gente controla o nível de produtividade do nosso comercial aqui? Do pré-vendas, número de ligação / número de agendamento.
Então, a gente vai olhar o CRM e vai ver quantos cards a pessoa movimentou, com quantas pessoas ela entrou em contato. Então, se eu estou lá e a pessoa, vamos supor, Mariazinha entrou em contato com 80 pessoas e Pedrinho entrou em contato com 30, opa, alguma coisa está muito errada. Ou a Mariazinha, ela foi louca do trabalho, ou o Pedrinho, cara, Pedrinho ficou voando o dia inteiro fingindo que está trabalhando. Então, através do número de ligações que o SDR faz, eu consigo saber se ele trabalhou ou não. Através do número de agendamento. Oi. Através do número de agendamento. Oi? Ele sabe que tem essa verificação constante. Por quê? Existe uma frase em gestão: inspect to expect. Inspecione para esperar. Você não delega. Né? Olha que demorou para entrar na minha cabeça de empresário. Se eu passo um processo e não verifico se esse processo está sendo feito, o colaborador, o funcionário, não faz, ele não dá importância. O mais importante que ele entenda, ele, pessoal, não estou sendo supervisionado, ou seja, isso aqui não é tão importante. Agora, se ele tem uma vigilância constante através de um processo, né, por exemplo, envio de métrica diária, o CRM mostra toda a movimentação, quando ele responde para o cliente, e aí o gerente de vendas fala, pô, você está meia hora sem responder o cliente, o que está acontecendo? Ele sabe que vai ser exposto, né, se ele descumprir o processo que tem que ser feito. Aí comercial, por a gente ter muito processo, por a gente é muito mole, né? A gente está trabalhando isso para o marketing também, mas a gente fez manual de cultura. Até acho que eu posso compartilhar aqui um pouquinho do manual de cultura, tá? Especificamente do marketing, né? Porque e é bom você ter esse desafio no começo, porque você cria um modelo de cultura que ele funciona sem as pessoas estarem presentes, ou seja, um modelo evoluído, que não necessita de uma supervisão presencial. E aí, quando você vai para o presencial, que aí é o passo que a gente vai dar, né, Yuri? E a gente orienta para os nossos clientes, que existem 3 fases de empresa. A primeira fase é de ativação, depois é a fase de escala e depois a fase de expansão. Ou consolidação também. E a gente entrou na fase de expansão e consolidação. Aí sim, esse é o momento de fazer um movimento para a empresa física, porque a gente já está com 40 colaboradores, a gente agora vai ganhar mais com o desenvolvimento de liderança, com o desenvolvimento de cultura, a gente já está num porte, né, caminhando para os 20 milhões, quem sabe 30 milhões por ano, né, quem sabe por mês também o dia, mas agora vai ser um momento que a gente vai usufruir de espaço físico para autoridade, para brand employment, para fortalecimento de uma cultura que abranja aí um número de 200 pessoas, quiçá. Então, a gente não ficou amarrado, a gente não saiu correndo com 2 bolas de aço nos pés, a gente correu rápido. E agora sim, mais estruturados, com o setor de RH bom, com as pessoas sonhando em trabalhar com a gente, tá? Porque se você faz um trabalho dedicado, com um sistema de vendas, sistema de empresa, você começa a chamar a atenção de pessoas que veem que esses caras são bons. Aí fica muito mais fácil contratar gente, porque é o sonho da pessoa trabalhar. Aí, para ela, faz sentido ela pegar uma condição, ela ficar 3 anos na empresa, 4 anos, ver futuro na tua empresa. Quando você oferece só um salário, é muito mais difícil atrair e reter essa pessoa. Então, no começo, é mais difícil de todo jeito, porque você não construiu aquela musculatura, aquele branding, né? Brand employment, que é a pessoa que quer trabalhar com você, sonha em trabalhar com você. Então, você queima largada, porque você começa a vender ideia para a pessoa trabalhar contigo, né? Presencial, para ela dispõe, às vezes, de 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mas sem muita prova de que você já conquistou, sem muito cenário grande. E cara, o empresário adora visão, mas o colaborador gosta de visão e coisa construída também. Agora, vender a visão da Full é muito mais fácil. A gente conseguiu vender muita visão, a gente foi bom nisso. Agora a gente vende a visão com o concreto que a pessoa, porra, essa empresa, os colaboradores que tem, o nome no mercado, o conhecimento, o faturamento, os processos, o organograma. Aí fica muito mais fácil a gente atrair talento. Aí, nesse momento que a gente está indo para um presencial / híbrido, né? Eu não sei se a gente está ainda investindo muito em consultoria de gestão, né? A gente está adquirindo muito isso, porque hoje
o caminho que a gente vê que vai crescer mais. Deixa eu abrir aqui a parte de cultura de marketing, que vai ser interessante aqui a gente compartilhar. Então, a gente criou isso aqui. Por que a gente criou isso aqui? Porque a gente já sabe que home office é um desafio. Então, a gente tem um modelo que funciona baseado no Scrum, com Sprint Weekly, que todo mundo sabe o que está acontecendo diariamente, tem reunião diária. Tá? E tem conceitos gerais, né? Tem conceitos aqui de one-time task, tem conceito de ação disciplinada, a gente mostra que a disciplina é muito importante. A gente fala de usar referências, para a gente é muito importante isso. Não inventa da sua cabeça um anúncio, não inventa da sua cabeça a página, pega uma página foda e modela essa página. Velocidade conta tanto quanto qualidade. Tem gente que quer demorar 2 meses numa página, mas quem é bom mesmo, cara, entrega a página em 2 dias, porque em 2 dias você já tem o resultado dessa página. Então, a gente foi falando da cultura e foi escrevendo, né? Tem vários aqui mandamentos. Wide Communication, o que a gente usa também, né? Ferramentas de comunicação aqui para vários canais. Então, a gente consegue falar com pessoas aqui Deixa eu pegar outros canais aqui, né? Mas tem vários canais que a gente discute vários temas para Wide Communication, né? A gente tem contrato de vendas, tem diretoria. Então, a gente transformou a nossa empresa através de processos que permitem a gente conseguir ter uma gestão eficiente mesmo home office. É só questão de deficiência, que nem a dieta vegetariana. Qual que é a deficiência da dieta vegetariana? É proteína. O que o vegetariano que está querendo malhar tem que ingerir? Muito mais proteína. Ele põe proteinato de soja. Por quê? Porque ele sabe que vai ter esse déficit de proteína. Então, ele tem que ir atrás de suplementar isso. O que é mais difícil no home office? Implementar gestão e cultura. Qual que é a solução? Implementar mais gestão e mais cultura. Implementou mais gestão e mais cultura, você consegue crescer com velocidade e com o seu sistema funcionando. Porque a maior barreira, Yuri, que a gente teria para o crescimento, a gente já tendo toda a nossa competência, vindo de vários grupos de negócio, sabendo fazer marketing, sabendo fazer vendas, era pessoas. Era contratar pessoas. Porque o nosso modelo, para ser escalável e não depender do dono, precisa de pessoas. O Yuri, cara, é um exemplo que fazia uma grana boa, ao invés disso no Yuri, ele fazia 400 mil no mês, às vezes, ele só vendendo, cara. Ele estava confortável, tinha uma vida boa, tinha um carro bom, viajava para Maldivas, viajava para não sei onde, e só ele vendia. Só que se alguém fosse comprar a empresa do Yuri, quanto é que pagaria na tua empresa? Nada. Era eu presa, dependia de mim. Quanto é que está o valuation da Full Sales hoje? Entre 42 milhões e 76 milhões, mais por 76, tá? Mas hoje esse é o valuation da Full Sales, ou seja, se eu quiser, não agora, né? Mas se eu quiser depois vender, e teve gente do mercado que falou, cara, sua empresa já tem valor, te ajuda a captar investimento. Pessoas grandes que não perderiam seu tempo por nada, pessoas até famosas. E se eu quisesse vender parte da empresa, eu poderia embolsar o dinheiro. Então, isso não é possível se a gente não tiver pessoas, culturas e processos. E não seria possível a gente bater 400 mil, 800 mil, 1,5 milhão de mês a mês se a gente não tivesse esses processos aí funcionando sem a gente, porque senão a gente viraria gargalo. E se pessoas preponderante para o crescimento, no começo você não pode deixar que esse gargalo te sufoque, como é o caso desse meu colega aí, que poderia estar faturando muito mais pelas métricas dele, só não consegue vender mais porque não consegue contratar pessoas na velocidade que ele quer. Legal. Trazer um ponto aqui que eu acho interessante. Se você virar para mim e falar assim, Yuri, você é contra ou a favor de home office? Eu acredito, eu sou a favor do que é possível ser feito para você. Porque assim, se eu for olhar qual é o melhor cenário, cara, presencial é o melhor cenário. É mais fácil de você implementar cultura, é mais fácil de você controlar pessoas e assim vai. Só que a pergunta é, o melhor cenário é o cenário possível de ser feito para o seu momento agora? Ponto. O que é possível ser feito? Você tem que ter essa mentalidade. Então, o que é possível para Full Sales? Hoje, para Full Sales, é possível para a gente ter um time mais sênior, com velocidade, que vai andar mais acelerado, é o home office.
É claro que vai chegar o momento que está chegando que a gente vai ter que começar a fazer essa transição, né? De ir aos poucos, pelo menos a liderança, presencialmente e tal. Vai chegar esse time, vai chegar esse momento que está chegando. Mas, cara, o que é possível hoje ser feito é home office. Aí eu te falo, Yuri, qual é o antídoto para o veneno? Que não é um veneno. O antídoto para veneno, eu crio os antídotos. Para quê? Para que eu tenha menos dificuldade com o problema. Contrate bem, defina os KPIs do seu time, porque mais importante do que o horário que a pessoa vai fazer é a entrega que ela faz. Né, a gente teve até uma questão, né, que uma líder trouxe para a gente uma questão de um colaborador, e tanto eu quanto o Vini, a gente foi unânime, a mesma opinião. Cara, o que me importa é a entrega. Não importa a entrega. Se ele vai trabalhar de madrugada, se vai trabalhar de manhã à noite, cara, o que mais me importa é a entrega que ele está fazendo. Ponto. Ele se entrega processos, tá, gente? Não é resultado. O processo. Que a gente cobra é o processo. É isso que me importa, entende? Então, às vezes a pessoa fica tão obcecada numa pessoa fazer um horário. Algumas funções, obviamente, vai precisar de um horário. Por exemplo, se você tem um time de suporte, o time de suporte ele tem que estar em horário ali mais pronto para atender. Agora, tem funções que é mais fácil você cuidar, que é mais fácil você ter home office, outra que é mais difícil. Mas todas você tem que ter um KPI, você tem que ter um processo claro estabelecido. Então, contrate as pessoas certas, tenha um processo bem estabelecido nas funções, faça mais reuniões de implementação de cultura. Eu vejo que esses são os antídotos e esteja próximo, o mais próximo possível do seu time. Bons canais de comunicação. Reunião a um, né? A gente fez muita reunião a um. Reunião 1 a 1. Então, acho que esses são os antídotos para que você minimize os sintomas que o home office traz de maior dificuldade de concentração, disciplina, de foco, de entrega e assim vai. Cara, graças a Deus, assim, na Fuseus está rodando bem, a gente tem um time muito engajado, a gente tem um time que veste a camisa, né? A gente tem uma galera que realmente está com a gente. Eu não sinto... É claro que, cara, 99% das pessoas elas não conseguem estar no ápice da sua produtividade quando elas estão em casa. Por conta das distrações do dia a dia. No trabalho já é difícil, né? Vai ali no cafezinho, vai ali no banheiro. No presencial já é difícil, no home office ainda mais. Mas eu não sinto, não sei a percepção do sentimento do Vini, mas eu não sinto que a equipe fica de corpo mole e dando migué que está trabalhando onde não está na Fuseus. Eu não sinto isso. Eu vejo que a galera está trabalhando. Pela cultura, cara, e a gente bateu muito, cara, muito tempo falando de cultura, muito tempo criando, implementando essa cultura. Cultura você tem que fazer diariamente, você tem que ser o exemplo, você tem que dar feedback, que às vezes é chato. E aí, cara, energia, a cultura se solidifica e as pessoas geram a cultura, né? Tinha uma pessoa, cara, que estava um tempo atrás, que não está mais, que estava fazendo corpo mole. E todo mundo, tipo, já sabia que era, porque se todo mundo está remando forte, aquela pessoa que está fingindo que está remando, ela ganha um holofote, porque todo mundo sabe que, pô, essa pessoa está de corpo mole. E aí reclamam. Reclamam dela. A própria cultura repele aquilo que é diferente. Porque as pessoas veem visão. E é importante a gente vender a visão. Para onde a gente está indo, quais os benefícios para a pessoa de ela estar nesse barco, não só para da empresa. Nós vamos ser uma grande empresa. O que você vai ganhar a gente se tornando uma grande empresa? Qual a tua fatia do bolo? Porque essa fatia do bolo é melhor do que as outras que estão aí, que você poderia comparar. Porque é interessante você estar apostando a sua vida, muitas vezes, que é mais precioso que dinheiro, na nossa empresa. Porque se você está fazendo uma carreira, você está plantando naquele local, naquela terra. Por que você tem que plantar aqui e não lá? Quais benefícios, qual que é o longo prazo que a gente tem disso? Então, a gente, sabendo disso, implementou uma cultura. E a gente colheu muitos louros, Yuri, porque a gente teve uma gerente de RH. Essa gerente de RH amou trabalhar com a gente, aí foi empreender, acho que de maneira precoce, né? Mas já tinha isso na cabeça dela. Mas antes dela sair, ela fez uma pesquisa de cultura. E eu estava preparado para ter reclamação, cara, tá tudo bem.
Eu não tenho necessidade de aprovação hoje como empresário. Se a pessoa achar que eu preciso melhorar em alguma coisa, eu vou querer saber o que é. E não vou achar que eu sou perfeito. Toda vez que depois eu via, né, a empresário falando, não, a minha cultura, a minha equipe é foda, que não sei o que. A maioria das vezes eu via que era ego. No empresário dizer que era um baita empresário, que tinha uma boa gestão. E, cara, eu estava tranquilo para saber qual que a gente podia melhorar. E, de fato, cara, as pessoas elogiaram e falaram que amavam trabalhar aqui. E essa gestora de RH, com anos de experiência em RH, falou, cara, eu nunca vi isso. Mas a gente é justo, a gente desenvolve, a gente não tenta mais, olha que louco, a gente não tenta mais agradar colaborador. Porque antes, quando eu tentava que nem louco agradar colaborador, cara, não dava certo. Porque eu sempre tinha um bonuzinho, olha como eu sou bacana com vocês, olha como a empresa é bacana, a gente não fica com essa frufruzagem. Entende? Só que o pessoal vê como a gente é real, como a gente é justo, como a gente acredita no trabalho, que o trabalho vai entregar para todos nós lá na frente. Então, isso é experiência de empresário. A gente está falando de anos aí, trabalhando. A Full Sales nasceu do dia para a noite, mas o resultado que os sócios desenvolveram no CPF, antes de terem esse resultado que dá para ver no CNPJ, é um trabalho de muito desenvolvimento, de muita liderança, de muito aprendizado. E dá para encurtar? Dá. Olha quanto grupo a gente já entrou que desenvolveu absurdo, Yuri, eu e você. A gente se conheceu num grupo de negócio, a gente desenvolveu muito. Quem pegou atalho. E o que a gente dá para muito empresário aí? Também é atalho. Atalho de processo, atalho de liderança, atalho de rotina comercial. Depois já fiz uma rotina desse tamanho, assim, porque eu adoro fazer coisa complexa e descobri que era ego. Agora simplifiquei aquilo que de fato é efetivo, aquilo de fato é auditável, aquilo de fato é simples, é replicável, é escalável. Não aquilo que fica bonito para, olha como é bonito o meu processo, não, aquilo que é efetivo de fato na prática. Então, muito disso, né, Yuri, foi dessa cultura que a gente se orgulha de ter criado e também não se apegou nisso, a gente foca no resultado final, mas a cultura como meio de desenvolver a empresa, crescer a empresa, cara, foi uma boa cultura. É uma cultura que pautou esse resultado, essa possibilidade de a gente contratar home office e não ter uma empresa com caos, uma empresa que você tem que correr atrás de funcionário que não está trabalhando e tudo mais, né? Então, se é um desafio implementar a cultura, implemente, seja melhor gestor, tire um pouco do ego, né, de você como empresário, né, e vai atuar nesse braço, porque qual que é o nosso foco agora? A transição para o presencial. E qual que é melhor? Depende, para mim, você falou que é presencial, e para mim depende do momento. No começo, cara, presencial é horrível. Depois, é muito melhor um presencial. É muito melhor um presencial. E tem referência nossa que a gente pega lá nos Estados Unidos, que é um cara que também fala de estruturação comercial, que o americano, cara, que eu acompanho tudo dele, compra os produtos dele e compara. Uma das referências, né? A gente não é feito só do que a gente pensa, mas das referências que a gente acumula. O cara fez 32 milhões de dólares no ano, em 18 meses, com a equipe 100% home office. 150 milhões de reais, Yuri. A equipe 100% remota e fala, cara, vou continuar remoto. Então quebra muito aquilo que a pessoa, não dá para fazer time remoto, não dá para ter empresa remota, não dá para faturar remoto. O cara tá lá e o cara, eu não vou para o presencial, né? Minha rotina funciona, meu treinamento funciona, estou aqui de casa e tá tudo bem, claro. A gente quer outros níveis de empresa, a gente quer uma empresa com marca e a gente vê que é muito positivo isso, né? Mas também não existe certo nem errado. Exatamente, é muito o que é possível para você, entende? O que é possível para você agora? O que é possível ser feito, né? Vini, tem presente aí para a galera que está assistindo a gente até agora? Se tu é empresário, você está aqui com a gente até agora, tem uma ferramenta também gratuita, além desse podcast, que é o Diagnóstico 360 Comercial da Full Sales. A gente treina o especialista em gestão comercial para analisar seu negócio e conseguir te dar direcionamento, clareza, identificar gargalos que você esteja passando aí na sua escala comercial, como um colega meu, que o gargalo dele era contratação, por exemplo, tá? E para ter esse direcionamento, aperta no primeiro ou segundo link da descrição, provavelmente o primeiro, e aí você vai ter acesso a agendar esse bate-papo. Aproveita que é gratuito e você pode ter ainda mais aceleração para o teu negócio. Vini, muita gente está aqui assistindo a gente por conta do comercial.
né? Porque Sim. a gente tem sido conhecido aí como os caras do comercial, né? Deram esse título aí para a gente. Cara, como é que o gestor comercial que está assistindo a gente, ele pode controlar um time comercial para que eles tenham um máximo de performance, ainda que eles estejam em home office? Cara, liderança rédea curta e focar no processo. Processo é indicador líder, resultado é indicador liderado. Para de focar no resultado, foca no processo. O processo garante o resultado. Um é consequência, o outro é causa. Você quer focar na consequência ou na causa? E aqui a gente tem várias provas, né, o Yuri? A gente viu closers vindo do zero e seguir exatamente o processo, fielmente o processo. Se quiser colocar um pouquinho do áudio, quer colocar um trecho do áudio aí do nosso closer? Ele fala de processo, né? Coloca aí, por favor. Esse áudio tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora, porque eu vou falar muito de processo agora. E essa gestão do time comercial. Conseguiu aí? Sim. Deixa eu só diminuir a velocidade aqui. Como é? Vou aumentar o áudio aqui que estava baixo. Vou botar aqui agora. Pô, que honra, velho, escutar isso de você, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. O trabalho devolve, né? E eu sempre sonhei em trabalhar contigo. Desde a primeira vez que eu tive acesso ao teu conteúdo, ao conteúdo do Vinícius, igual como a Mari Perez falou para vocês. Eu sempre fui fã de vocês e hoje realizei meu sonho. E eu tava lembrando esses dias, cara, uma das coisas que eu falei na minha primeira reunião com vocês foi que eu tinha vindo para ser o melhor vendedor da Fuceios. E graças a Deus, acho que mês passado também fui top 1, esse mês também, mas o mérito não é meu, né? Eu sigo os processos de vocês e sou um cara ensinável, como você falou, humilde e persistente, cara. Tá? Então, assim, podem contar comigo. 24 horas do meu dia eu vivo Fuceios e quero chegar muito mais longe com vocês. É uma honra aí poder compor esse time de milhões. Tamo junto. Em breve eu tô agoniado para sair daqui desse hospital para voltar a trabalhar, mas tô estudando. Tá no hospital e tá vendendo, né? Vendeu hoje, botou no grupo. E olha que interessante. No hospital, né? Para tu ver a cultura. O cara em casa não vende, o cara no hospital pode vender. Tá e internado, o cara tomou uma facada, ele tá internado que tomou uma facada porque foi assaltado e tá vendendo. Exatamente. E ele segue o nosso processo, ele veio cru, do zero. E tá top 1, porque se você tem um processo bem definido, você cobra o processo, você faz o pessoal acreditar no processo. Quem é cliente nosso, graças a Deus, tem 7 anos de processo escrito, detalhado para seguir. Por isso que, o Yuri, as empresas que entram para a gente têm esse faturamento, às vezes, dobrado em 60 dias. No caso do Jackson, pô, de 400 mil para 1.260.000 reais em cerca de 65 dias, triplicou o faturamento porque implementou processo de vendas. Ou seja, quando você aplica um processo bem definido, teu faturamento na ponta aumenta, porque mudar a conversão de vendas é a coisa mais fácil, entre aspas, de você alterar. Você pode estar convertendo 15% no mês e teu time de vendas depois, com treinamento, com técnica, aperfeiçoamento, está convertendo 35%. E aí você dobrou o teu faturamento sem investir mais nada em marketing, sem investir mais nada em equipe e estrutura, né? Então, você que é gestor comercial, treina o processo com a tua empresa e não adianta, com a tua equipe, não adianta ser bem feito, tem que ser bem feito e dentro do processo. Claro, você tem que achar um bom processo, um processo que não funciona, né? Se você quer plantar milho e você não sabe o processo de plantar milho, pega o processo da cabeça, né? Você vai fazer o processo da dança da chuva e não vai adiantar de nada. Você tem que ter um processo que comprovadamente gera o resultado daquele plantio do milho sair com maior produtividade. Às vezes você vai ter que pagar consultores agrônomos, você vai ter que pagar o estudo do terreno para você garantir o máximo de produtividade. Mas desde que você tem um processo que funciona validado, isso você tem que validar, ou você vai comprar de alguém, ou você vai desenvolver que nem ele desenvolveu, com mais de 10 anos e absurdamente quantidade de livros, 70 livros de vendas, lidos às vezes mais de 2 vezes, e aí tendo esse processo bem definido, você vai cobrar que a sua equipe faça o processo, que aí o resultado vai vir. Agora, isso é importante, cara, só para um processo diário. Para a gente caminhar para o final,
quais são os KPIs de pré-vendas e quais são os KPIs de vendas que eu tenho que olhar para medir a produtividade do time? Tu olha primeiro pré-vendas, vai olhar teu pipeline, se as abas de entrada do lead, né? Tem várias abas que a gente define no sistema Full Sales, follow-up 1, 2, 3, 4, reagendamento, Sales Farm, chamada para o webinário, mas o de entrada, né? Que são 3 tipos de entrada, é reentrada, aquisição e aplicação, se eles estão vazios. Porque se entrou o lead já tem que ser contactado, já tem que ir para o estágio de contactado. Se está tendo essa movimentação, primeira coisa, se a cadência está sendo feita e se os leads estão indo lá eles estão tendo a cadência realizada com sucesso. E quando você tem um pipeline bem organizado com regras e automações, fica muito mais fácil. Você bate o olho em cada SDR, você selecionar leads que estão com SDR tal. Aí você tem um mapa desse SDR aqui. Ele está com muita gente follow-up 1, o que será que está acontecendo? Deixa eu ver. O cara não está entrando em follow-up, não está movimentando, está demorando para entrar em contato, está parando na objeção do cliente. E aí você vai vendo também a atividade desse SDR, porque você consegue ver quantas ligações essa pessoa faz no dia. Quanto tempo ela fica em ligação. Porque se ela está ficando muito pouco, tem coisa errada. Aí você vai o quê? Inspecionar. Vai ouvir a gravação. No nosso CRM, a vida é facilitada para o gestor, porque está tudo integrado, né? A ligação direta para o sistema, é só apertar um botão, não precisa ficar discando lá. Tem a gravação, ele vai analisar. Falou certo, o cliente apresentou a objeção, ele fez da maneira correta, o atendimento de timbre de voz está de acordo com o processo, porque quando você liga o telefone, Yuri, você tem que ligar de maneira muito animada. Você tem que falar com o cliente sorrindo, de alto astral. Se o cliente, ô senhor, primeiro que o senhor é telemarketing, já está certo, errado. Ô Leonardo, aqui tudo bem? Aqui é da não sei onde. Cara, ninguém vai querer falar com esse SDR. Aí closer também, vai ver a ligação de vendas, vai ver principalmente o time. A gente olha sempre o time que a pessoa entra no spin selling, entra no pitch. O timing diz muito também. Se cumpriu todo o processo dos pactos, que o nosso sistema de vendas tem muitas falas que tem que ser feitas. Então, ele vai olhar e bater se a pessoa está seguindo o processo. E esse é o caso do Alex. O Alex é uma folha em branco que a gente fala, Alex, o processo é esse, dá certo. 77% de conversão, Yuri. 77% de conversão. Isso é absurdo. Eu me vangloriava de closer que tinha 60%. E o cara, sem muito, assim, não tem, assim, o cara é talentoso, o cara é super... Não é. Ele segue o processo. Ele segue o processo. Surreal. Então é isso. Surreal. Vini, estou satisfeito. Né? Acho que a gente conseguiu botar nossa opinião aqui, deixar muito claro. Então, Yuri, você é contra ou a favor? Eu sou contra qualquer pessoa que caga a regra. Eu acho que você tem que olhar o seu momento, né? O seu negócio, o que é possível para você agora. Se é possível para você agora, o presencial, que bom. Se não é possível, que bom também. Vai para o home office, pega o home office, está tudo certo. A Full Sales, a gente não foi impedida de crescer de forma acelerada por conta de home office. Pelo contrário, né? Se a gente forçasse o presencial, a gente não tinha crescido como nós crescemos. Mas, muito obrigado pela sua presença. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui com esse podcast, com aquele amigo seu polêmico que fica, tem que ser, tem que home office, tem que ser presencial. Compartilha com ele para ele saber a nossa opinião. Né? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Toda terça-feira, às 20h30, tem episódio novo de Comercial Faixa Preta. A gente está aqui toda terça trazendo conteúdo para ajudar você no seu comercial, que é o coração da sua empresa. Muitas vezes você não precisa de mais marketing, você precisa de comercial forte e estruturado para que você tenha mais previsibilidade, lucro e escala no seu negócio. É isso que nós queremos ajudar você. E muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem para mais um episódio do Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu, bora!